Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Alimentados pela Palavra de Deus. É isso que nós queremos viver a cada dia. Nós queremos que a Palavra de Deus nos alimente, nos sustente, nos guie na missão que nós temos nesse mundo. E é por isso que nos abrimos nosso coração, abrimos todo o nosso ser para podermos mergulhar na Palavra do Senhor. Eu te convido, minha querida irmã, meu querido irmão, para nos colocarmos na presença de Deus, para orarmos em espírito e verdade, pedindo a graça do Espírito para mergulharmos na Palavra do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Somos nós teus servos, somos nós teu povo, que imploramos a tua bênção, a tua graça, a tua luz e a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a graça, Senhor, de mergulharmos em tua palavra. Dai-nos a graça, Senhor, de meditarmos tua palavra, vivenciarmos tua palavra, amarmos tua palavra, nos sermos nutridos da tua palavra, porque tua palavra é vida, Senhor, e só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso nos ilumine, nos guie, nos direcione, nos sustente com o teu amor e com a tua misericórdia. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, que um programa televisivo é um programa que é falado, né? Mas é importante a atitude de escuta na meditação da palavra. É importante a atitude do silêncio para escutar a palavra. Nós oramos, invocamos o Senhor e agora nós silenciamos o nosso interior, silenciamos a nossa mente, para que nós possamos estar atentos à direção que Deus quer nos dar. Eu não me refiro somente ao barulho externo, mas sobretudo o nosso interior, que muitas vezes tem muitas coisas borbulhando, mexendo dentro de nós. Preciso estar atento para que o nosso coração esteja focado, centrado na direção da palavra. É preciso ter a sobriedade dos sentidos, a serenidade de alma, para que o nosso coração esteja vivenciando a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Por favor, caneta, caderno, que é o seu diário espiritual, o nosso diário, a palavra de Deus à nossa frente. Hoje vamos meditar Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então vamos lá, Lucas 10, 25 a 37. E o que a palavra de Deus vem hoje ao nosso encontro nos dar e nos ensinar? É assim que diz a palavra do Senhor. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse versículo 27 da palavra, ele é para nós um princípio eterno. De fato, a lei é essa: é amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, o amor supremo, o amor primordial a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, não só isso é uma ordem, Deus está nos ordenando que amemos o nosso próximo, mas acima de tudo aqui é um princípio. E o versículo 28 responde: Jesus respondeu
Jesus lhe disse para ele, para o doutor, para o mestre da lei: respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Né? Então, se você realizar isso, fazer isso, a vida está em você. Você pode até sublinhar esse versículo 28, porque aqui está um princípio. Faça, vive. Vive, viva para fazer, para praticar, porque isso é que dá a vida eterna. A pergunta é a resposta da pergunta dele. Ele mesmo perguntou: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu da forma socrática de ser, né, com a maiêutica, o que está escrito? Ele respondeu. Então, é isso que você respondeu. É isso que você tem que fazer para viver. Mas ele querendo justificar-se, né, dizer: tá, tudo bem, mas quem é o meu próximo? E é interessante essa forma maiêutica de Jesus. A gente gosta muito da pergunta-resposta, pergunta-resposta. A gente não gosta muito de pensar. E é por isso que nós muitas vezes não crescemos na profundidade, na reflexão daquilo que nós devemos fazer. Jesus muito raramente nos dá respostas prontas. Ele quer que busquemos dentro do nosso coração a reflexão e a compreensão da realidade da vida. Por isso que quando o doutor pergunta a ele, o doutor da lei, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Talvez você vai entender, o próximo é quem mora aqui do meu lado. Ok. Meu próximo é quem está aqui, está próximo de mim. Mas é uma pergunta, é uma questão que exige uma profundidade de reflexão. E é por isso que Jesus responde com essa parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando meio morto. Por acaso, descia por aquele caminho um sacerdote, mas, ao ver o homem, passou longe. Você pode ir marcando esses personagens, porque esses personagens que aparecem representam cada um de nós em circunstâncias da vida. O sacerdote é o homem do culto. O sacerdote, e aqui eu quero lembrar que é um sacerdote da lei judaica. Claro que remete a todos os sacerdotes, mas remete a todos nós, né? Que somos pessoas muito ocupadas com nossas obrigações religiosas. Às vezes a gente chama a pessoa está passando por alguma aflição, aí vai pedir ajuda. Ah, não posso, eu tenho minhas orações, eu tenho 1000 ave-marias para rezar, eu tenho adoração para fazer, eu tenho... Não é que não deve orar, mas preste atenção. Quantas vezes a oração nos rouba do irmão que está passando por uma aflição, por uma necessidade. A gente tem que saber compactuar e não pode desculpar. Porque se a oração não me envia a cuidar do outro, a minha oração está fazendo de mim uma pessoa egoísta, fechada na minha relação com Deus, quando na verdade Deus é aquele que abre os nossos horizontes, ilumina os nossos olhos. É na oração, inclusive, meus irmãos, quando a gente faz uma oração verdadeira a Deus, porque Deus, na própria oração que nos ensina, que é o Pai Nosso, nos ensina a viver o pão nosso. Para quem eu preciso repartir o meu pão? Com quem eu preciso repartir minha atenção, meu cuidado, a minha ternura e assim por diante? Cuidado, às vezes nós temos as duas tentações, a de não rezar e a de rezar de uma maneira demasiada e fechar os olhos para a realidade que nos cerca. Então, esse sacerdote estava muito ocupado com o culto, com as orações, ele passou adiante, não tinha tempo para aquele homem. Passou em seguida um levita, então o segundo personagem é um levita. O que é levita? O levita é aquele que entende da lei, das leis divinas, da lei religiosa, da lei judaica, né? Ele entende tudo, letra por letra, a justificação, a explicação. Mas ele também viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. O levita é aquele que está vendo a lei focada em Deus.
e totalmente desfocada. O óculos, quando está desfocado, a gente só consegue ver aqui, às vezes do lado eu não consigo ver. Então eu consigo ver a palavra de Deus aqui, mas meu óculos está desfocado, eu não vejo quem está sofrendo ao meu lado, eu não vejo quem está passando necessidade. É aquela visão obscura da fé, né? A pessoa está brigando por Deus, mas ao mesmo tempo está ofendendo o irmão, está ofendendo o próximo. Uma visão fechada ou uma visão, como eu disse, obscura da fé. Então, o levita, que entendia tanto da lei, também passou adiante, foi embora. Mas um samaritano, então o terceiro personagem é o samaritano. O samaritano estava em viagem. Ele chegou perto, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. O outro que tem a lei de Deus no coração não teve compaixão, e o outro que tinha muita oração e obrigações religiosas não tinha também compaixão. Quem teve é o samaritano, aquele que era desprezado por todos esses anteriores. Ele aproximou, tratou-lhes as feridas, derramando nelas azeite e vinho, depois colocou-o sobre seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, deu ao dono da hospedaria, recomendando: cuida dele, o que gastares a mais eu pagarei quando eu voltar. Aqui, inclusive, isso é uma ordem para nós, cuidar dele, e tudo que a gente gastar mais, o Senhor vai nos pagar na volta. Aí a pergunta de Jesus: no teu parecer, qual dos 3 fez-se próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí vai novamente o adendo de Jesus: vai e faz o mesmo. Veja que o próximo é quem eu me aproximo. Veja que o próximo é de quem eu não me distancio. Porque nós somos muito seletivos, né? Nós queremos nos afastar dos feridos, dos machucados, né? Dos transtornados da sociedade. Então, aquele que é para ser próximo, eu torno distante. Quem é meu próximo? É muitas vezes aquele que eu distanciei do meu coração. Refleti com muita seriedade, profundidade, porque o Senhor tem muito a nos ensinar por meio dessa parábola do samaritano de coração generoso. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estamos diante de uma parábola belíssima, exclusiva do Evangelho de São Lucas, que é essa parábola do bom samaritano. Na verdade, a parábola fala de um samaritano. Nós aqui já dizemos que é o bom, com B maiúsculo, para dizer é esse o modelo. Claro que essa parábola, ela possui vários pontos interessantes, onde mostra o descaso daqueles que se consideravam importantes diante de uma pessoa que passa a necessidade diante deles e que não era difícil para que eles pudessem fazer alguma coisa por elas. E ali, Jesus está mostrando que está sendo violado o mandamento de amar o próximo. Mas, no fundo, o que ele quer dizer, através dessa parábola, é quem é o próximo. Porque isso é exatamente a pergunta que lhe foi proposta na primeira parte dessa perícope, que é onde é mais importante para a gente. A pergunta é: qual é o maior dos mandamentos? É justa essa pergunta porque no universo hebraico nós tínhamos muitos mandamentos. Tínhamos o Decálogo com seus 10, mas depois os judeus desenvolveram muitos outros preceitos, costumes que começaram a chamar também de mandamentos, leis dos antigos, coisas assim, ao ponto de chegar ao número de 613, que não estão nem sequer registradas na Sagrada Escritura, mas correspondem ali aos 365 dias do ano e, ao mesmo tempo, o resto diz respeito à parte do corpo humano que eles conheciam naquele tempo. Então, soma-se tudo isso, dá 613 para dizer o tempo todo, o homem todo está comprometido com aquilo que é, de verdade, o mandamento de Deus. Mas o problema grande é que, assim, no meio de algo tão complexo, a gente sempre tem que perguntar: se não der para fazer tudo, o que não pode deixar de fazer? Ou seja, no meio de tantos mandamentos, qual é a prioridade? E Jesus aqui responde com um duplo mandamento, mas que no fundo o mandamento é amar. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer o bem ao outro como gostaria que o bem também fosse feito a você, a mim, a qualquer pessoa. E é esse o grande ponto central aqui, porque amar não é exatamente um mandamento, porque o mandamento é sempre uma coisa muito pontual. Faça isso, faça isso, faça isso. E amar não é exatamente uma ação. Amar é um componente da ação.
Às vezes a sua motivação, e quase sempre isso, né? Às vezes a sua finalidade, mas ali não é exatamente o mandamento. Então Jesus cria para esses que lhe perguntam assim, não um mandamento em si, mas um critério que deve permear todas as ações que são realizadas por nós, para prestarmos atenção se aquilo que fazemos porque amamos ou por causa de outra coisa. É por isso que amar o próximo não é dito amar o próximo é fazer isso, amar o próximo é fazer aquilo. Não, amar o próximo é lhe fazer o bem necessário, que realmente é conveniente, da forma conveniente, no limite daquilo que eu posso. É por isso que esse mandamento é sempre muito aberto, mas é aqui onde tudo fica juntinho. E a gente vê, por exemplo, no final da parábola do bom samaritano. Ele não tinha condições de fazer mais do que aquilo que fez, por isso o deixou na hospedaria. Então, amar não é fazer tudo, é não se negar naquilo que realmente é possível. Senhor, abre meus olhos para enxergar Tua graça, abre meus olhos para enxergar Teu amor, mas abre meus olhos, Senhor, para enxergar o meu próximo ao meu lado. Que muitas vezes eu passo por cima, que muitas vezes eu ignoro, que muitas vezes eu não quero saber. Senhor, abre meus olhos de toda a miopia espiritual que eu possa estar vivendo na minha vida. Eu posso, às vezes, estar enxergando anjos, arcanjos, eu posso, muitas vezes, estar vendo tanta coisa, mas eu não consigo enxergar meu irmão. Eu não consigo enxergar o sofrimento, a dor, a necessidade do outro. Abre meus olhos, Senhor. Não me deixe ver uma religião míope, cega, mas abre meus olhos para que eu enxergue quem é meu próximo. Que a Tua bênção, que a Tua graça, que o Teu amor conduza meus passos e o meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz e muita luz de Deus no seu coração, sobretudo para que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos o que nós muitas vezes não enxergamos, o irmão precisando de nós, aquele que de verdade é nosso próximo. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.